Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 13. Como é bom nós podermos cantar que Jesus é o nosso descanso, um abraço de Deus. Que é esse abraço do Espírito Santo em nós? Podemos dizer que é o nosso descanso. Que maravilha, irmãos, nós podemos cantar isso. Por mim, a gente já poderia sair dessa noite já com a presença de Deus e com a ministração de Deus sobre as nossas vidas daqui. Obrigado. Mas nós temos mais do que Deus quer falar conosco. E a gente está muito feliz porque a gente chega ao final dessa série de mensagens chamada A Mesa de Jesus. Nós falamos sobre a mesa de Jesus ser um lugar de arrependimento. Nós falamos sobre a mesa de Jesus ser um lugar também de serviço. Nós falamos também que na mesa de Jesus as coisas são do jeito de Jesus. Então, a mesa de Jesus, as coisas acontecem do jeito de Jesus. Na mesa de Jesus, nós encontramos o arrependimento, nós nos arrependemos na mesa de Jesus. Nós confessamos pecados. Na mesa de Jesus também nós entendemos que somos servidos e servimos. A mesa de Jesus é um chamado ao serviço. E por fim, irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da mesa de Jesus, a mesa do amor. A mesa de Jesus, a mesa do amor. Se a gente pudesse fazer uma analogia com uma mesa onde está servindo algum tipo de comida, a ideia, irmãos, é que o prato principal desta mesa é o amor. E na verdade, todos os pratos dessa mesa variam desse amor. Não é um amor qualquer, mas é o amor de Jesus por nós. O amor de Deus por nós, revelado na pessoa de Jesus Cristo. E se a gente então puder fazer essa analogia, nós entendemos que nós estamos então sendo servidos, com esse prato que é o amor. Por isso, irmãos, nessa noite eu gostaria de pensar com vocês sobre essa refeição especial. Eu queria fechar essa série de mensagens falando sobre esse prato especial na mesa de Jesus. O que Ele está servindo a mim e a você é o amor. Eu queria entender como isso nos atinge, nos atravessa e nos modifica. E aí eu gostaria de ler com você lá em João, no capítulo 13, dos versículos 33 ao 35. Nós estamos dando um salto, nós falamos sobre a lavagem de pés, ali do versículo 8, 9 e 10, em João 13, e agora estamos dando um salto para João 33. E a palavra diz assim, eu vou ler aqui a versão Almeida, a nova Almeida atualizada. Filhinhos, João 13, 33 ao 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que já vivemos hoje. Ilumina-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito,
aqui na Tua palavra. Atinge os nossos corações, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente lê esse texto e talvez a gente pense, e a gente olha primeiro para esse versículo 34, que é o versículo talvez chave desses 3 versículos. Eu concordo com você, mas eu queria lhe explicar algumas coisas. Quando Jesus diz que para onde eu vou vocês não podem ir, e logo na sequência Jesus diz, olha, eu quero que vocês amem aos outros como eu os amei. Eu queria que você entendesse essa declaração de Jesus da seguinte forma: Jesus está dizendo para os discípulos a seguinte coisa: olha, meus queridos, meus amigos, meus companheiros de mesa, vocês que estão aqui na minha mesa, eu não estarei mais com vocês. Por isso, a minha ajuda, a minha presença, que tanto guiou vocês, a minha presença que libertou vocês, vocês vão ficar sem a minha presença por um tempo, por algum momento. Vai ser difícil, porque eu vou passar por um momento agora que preciso passar. Mas Jesus diz isso logo depois: mas não fiquem desanimados, porque eu vou enviar alguém, e esse alguém é o Espírito Santo que é enviado. Então acontece o que você sabe que acontece lá em Atos 2, o Pentecostes. Então Jesus está dizendo para eles: olha, se amem, se cuidem, porque eu não estarei aqui fisicamente com vocês, sobretudo nesses 3 dias próximos, onde ocorreria a morte, a crucificação e a consequente ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo isso para os discípulos, como se, olha, o amor não só deve ser entre vocês para que vocês se cuidem, mas na minha ausência física, o amor entre vocês será a evidência de que eu ainda estou com vocês, e de que eu estive entre vocês, e de que vocês estiveram na minha mesa, e de que vocês comeram comigo nesta mesa. Afinal de contas, Jesus está numa mesa com esses homens, literalmente comendo e bebendo com estes homens. Você entende qual que é a situação? Jesus está dizendo: vai ficar difícil para vocês a vida. Se amem, porque vocês têm que se proteger, se amar, se ajudar. Mas muito mais do que isso, essa convivência entre vocês, essa coisa, esse amor entre vocês, vai mostrar para o mundo que vocês são meus, que vocês estiveram comigo na minha mesa. Então, irmãos, se a gente está pensando e tentando refletir sobre a mesa de Jesus, nós temos que entender que essa mesa e essa refeição, esse prato, esse banquete do amor que é servido na mesa de Jesus, nos atinge em 2 dimensões. No versículo 34, Jesus diz: como eu os amei, ou em algumas versões, como eu vos amei, trazendo para uma linguagem mais de hoje, como eu amei vocês. Ou seja, da maneira incrível com a qual eu encontrei vocês, ou seja, da maneira em que eu servi amor para cada um de vocês individualmente, da maneira em que vocês foram servidos do meu amor individualmente, a partir da experiência individual de cada um de vocês comigo, vocês também devem viver dessa maneira que eu fiz com você. Você faz com o outro aquilo que eu fiz com você. Por isso existe uma dimensão individual e uma dimensão coletiva dessa mesa do amor, meu querido irmão. Eu vos amei, amem-se uns aos outros. E eu só quero falar desses 2 pontos com você nessa noite, só isso.
Eu quero falar com você como essa refeição, como esse amor vai nos atingir, irmãos, individualmente, e como vai nos atingir coletivamente. E depois, ao final, você pode decidir ou não se servir nessa mesa. Por isso, se você chegou até aqui, eu peço que você fique até o final. E depois você decida se você quer ou não participar dessa mesa, a mesa de Jesus. Porque na mesa de Jesus está sendo servido amor hoje. Primeiro, irmãos, eu quero pensar com vocês a respeito dessa relação individual, da experiência individual com esse banquete do amor. E essa relação individual com esse amor se manifesta de 4 maneiras. Primeiro, irmãos, se manifesta através da salvação. Romanos capítulo 5, versículo 5. Deixa sua Bíblia aberta que você vai percorrer comigo vários textos hoje. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Romanos 5, versículo 5. Por isso, irmãos, talvez eu tenha errado aqui a referência, tá bom? Mas a ideia, irmãos, é que Cristo morre, Cristo dá a sua própria vida para que eu e você tenhamos uma vida, irmãos, uma escapatória em relação ao pecado. Nós cantamos isso daqui. E a ideia, irmãos, é que Ele nos salva do nosso passado. Aqui eu quero trazer a ideia para você, de que Ele nos salva do passado e nos salva no futuro, irmãos. Presta atenção comigo. Aquilo que nós tínhamos feito contra Deus, na verdade, irmãos, do jeito que nós nascemos, porque nascemos separados de Deus, nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado, isso é apagado no momento em que nós cremos em Jesus como o único suficiente Salvador. Irmãos, nós estamos salvos do nosso passado e, irmãos, do nosso futuro. Nós olhamos para o futuro diferente, irmãos. O futuro já está, mas ainda não transformado. Ele já está porque Jesus já morreu e nós já cremos, mas ainda não está porque nós estamos aqui ainda no presente. Então esse provar do amor que está presente na mesa de Jesus, ele se dá através da salvação que alcançamos em Jesus. Aqueles que foram servidos do banquete do amor estão salvos da condenação eterna e da sua condição germinal, da sua condição natural. Estão apontados para uma vida, e agora isso aqui é metafísico e é físico, estão apontados para a vida eterna. Irmãos, a morte não é o fim para estas pessoas. Elas vão morrer, mas elas não vão deixar de viver. O amor de Jesus é isso. A gente saboreia esse amor, experimentando e ganhando a salvação. Mas essa transformação completa e individual, a partir da prova do amor de Jesus, também se dá através do perdão. Irmãos, presta atenção, da experiência com o perdão. Entenda, irmãos, uma coisa, a Bíblia ensina que o homem está em pecado contra Deus. É isso que o texto de Romanos nos coloca. Depois eu quero que você coloque, por favor, agora Efésios capítulo 2, versículo 4, por favor. Nós vamos ler aqui juntos, Efésios capítulo 2, versículo 4. E o texto diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões, veja, irmãos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Irmãos, perdão
Deus nos deu vida porque nos perdoou. Agora coloca, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, essa grande afirmação do apóstolo Paulo. Ele nos libertou, e você pode entender, ele nos perdoou, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. Nós temos uma experiência com o perdão, irmãos. Nós temos uma experiência da seguinte maneira: nós estamos devendo uma dívida impagável. Só faz sentido quem sentou na mesa e experimenta o amor. Uma dívida que não pode ser paga. É isso que nós vimos em Efésios 2, somos salvos pela graça. E o que vemos em Colossenses é que existe uma dívida impagável, mas a dívida está perdoada porque ela foi paga. Colossenses capítulo 2, versículo 15 vai nos falar isso, não precisa colocar não. E nós temos uma experiência de perdão, irmãos. Então, a gente encontra Jesus nessa mesa, ele fala: você estaria do lado, se você estivesse na minha crucificação, você estaria gritando: crucifica-o. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu te amo. Eu te perdoo porque o Pai amou você. E por amor a você, eu paguei pelo seu pecado, paguei a sua dívida, redimi você, você está redimido. A experiência do perdão, ela é marcante, porque perdoar, irmãos, essa experiência que nós temos com Jesus do perdão não é uma anulação da dívida, não é rasgar a dívida, Jesus pagou pela dívida. Ela é desconcertante porque Jesus teve que morrer. O perdão é porque alguém pagou em seu lugar. E essa experiência com perdão, ela é marcante. Se você olhar, por exemplo, o versículo 38 do mesmo texto de João 13, diz assim: você dará, Pedro diz: Senhor, eu não vou parar de seguir, eu dou minha vida por você. Porque Jesus está dizendo que eles não poderiam seguir Jesus, e Pedro está falando: não, eu vou dar minha vida. E Jesus responde: você dará sua vida por mim, Pedro? Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, Pedro. Jesus conhecia o Pedro que o negaria, irmãos, e confiava nesse homem, porque sabia que haveria perdão para esse homem. Esse é o banquete, irmãos, do amor, onde ele encontra pecadores, devedores, e diz: você me negou, se estivesse lá, me negaria também, você André, você que me ouve, mas eu te perdoo. Terceira, irmãos, evidência dessa experiência individual com o amor, é que nós temos uma certeza na vida, irmãos, que é um negócio muito louco, que é a certeza de uma vida eterna. Irmãos, esse negócio é louco, porque isso dá nó na filosofia. Sabe, irmãos, deixa eu contar para vocês, existem diversas, manifestações espirituais, sobretudo pelo mundo oriental, que trata da questão da vida depois da morte. Diversas, irmãos, não existe só o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, existem muitas que nós nem conhecemos. E sabe, irmãos, todas elas têm uma coisa de parecido, que você transcende desse momento, dessa esfera para uma outra esfera, mas tem só uma coisa, uma coisa que só o Evangelho tem,
que esta vida eterna não depende de mim, dependeu de Jesus, e no que diz respeito a mim, depende da minha fé em Jesus. E é Ele quem me encontra, e é Ele quem abre os meus olhos, e é Ele quem planta em mim a semente da fé. E aí, irmãos, isso dá um nó nas filosofias e nos pensamentos filosóficos e nos psicólogos, nos seus consultórios, porque o cristão, ele fala o que Paulo disse. Ele diz que para ele morrer é estar próximo a Jesus, ele anseia por esse momento. E ele não vive uma vida mórbida, como quem tenta se matar, mas como quem encara a vida, uma oportunidade de viver completamente certo de que quando morrer encontrará Jesus, e por isso a vida que essa pessoa vive aqui é de sofrimento, é de tristeza, é de choro, é de lamentação, mas há algo maior do que isso. Então, irmãos, esse amor que está sendo servido na mesa de Jesus, ele dá uma certeza irracional e racional também para os cristãos de uma vida eterna. Irmãos, isso é a coisa que mais, uma das coisas que mais me encanta no Evangelho. Eu estou voltando para casa, eu vou morrer, todos vamos morrer, mas eu estou voltando para casa, meu irmão, eu vou encontrar Jesus. Irmãos, isso é magnífico. E quando eu leio na Bíblia que nada me separa de Jesus, isso nos leva à quarta e última manifestação desse amor, que é individualmente experimentado. Por causa dessa certeza, irmãos, por causa da experiência com o perdão e por causa da salvação no futuro, a redenção dos nossos pecados no passado, irmãos, estas pessoas vivem agora uma vida aqui no presente, sem medo, irmãos. Eu diria que eles experimentam uma vida fora das correntes do pecado, do medo, dos desejos da carne, dos seus próprios corações. E o que determina a vida dessas pessoas é a direção, o norte do Espírito Santo. Não tem mais medo, irmãos, não tem culpa, não tem medo. Estas pessoas estão vivendo, caminhando, vivendo a vida sem medo, aqui e agora. Veja, eles olham para trás, para as suas vidas e vejam, Jesus perdoou. Aí eles olham para frente e falam, eu vou encontrar com Jesus no futuro, quando eu morrer eu verei Jesus. Então eles vivem uma vida aqui agora, completamente livres do medo. São pessoas felizes, irmãos, e não são pessoas felizes com um sorriso todos os dias, são felizes enquanto choram. São felizes enquanto sofrem, porque há uma certeza acima de todas as coisas, de que elas estão na mesa com Jesus. Jesus está com elas em qualquer situação, e elas estão de volta para casa. Por isso, se o caos se instalar, essas pessoas estão caminhando livres. Agora, irmãos, recapitulando, você então, através da salvação, através do perdão, através da certeza da vida eterna, através de uma vida aqui e agora, vivida
sem medo, liberta da escravidão. Essas 4 manifestações talvez resumem o que é essa experiência com esse amor, essa experiência individual com esse banquete do amor da mesa de Jesus. Agora Jesus, vamos fazer a virada aqui comigo. Jesus diz assim: como eu os amei. Ele diz: do jeito que eu amei vocês, vocês têm que amar uns aos outros. Por isso, irmão, a pergunta é a seguinte: o que dessas experiências nós estamos trazendo e manifestando na vida do outro? O que de salvação, o que de perdão, o que de certeza da vida eterna, o que de uma vida sem medo manifestamos para o outro, de Jesus para o outro? Por isso a pergunta é: como a gente serve do amor que a gente foi servido? Porque a manifestação, lembra que eu falei, ela é tanto na dimensão individual quanto na dimensão coletiva. E aí eu tenho 2 apenas para falar com você agora. 2 maneiras, através das quais essa experiência desse amor servido aí na mesa de Jesus se manifesta coletivamente. Primeiro, perdoando uns aos outros. Pode colocar, por favor, Mateus capítulo 6, versículos 14 e versículo 15. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, são palavras de Jesus: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Queridos, eu disse a vocês que nós experimentamos algo individualmente. Uma dessas coisas, eu disse que era o perdão. Um perdão. E aqui está, irmãos, um ponto complexo, difícil de viver essa passagem. Você crê, que os apóstolos precisariam se perdoar em algum momento? Se você crê que não, existe um momento na Bíblia onde isso acontece. Paulo e Pedro estão sentados e o Pedro não quer parecer ficar mal na fita com os judeus, então ele senta numa mesa diferente e Paulo dá uma lição em Pedro. Está lá em Atos. E se Pedro guarda rancor no coração com a repreensão de Paulo, ia existir um problema entre eles, e a Bíblia não diz isso. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, nós não servimos perdão para os outros. E aí, irmãos, isso me leva a um ponto para trás. O que foi a nossa experiência de perdão com Jesus? Você viveu a experiência de perdão com Jesus? Porque, como eu disse semana passada, quem não foi servido não pode servir. Quem não foi servido na mesa de Jesus não vai servir nada para ninguém. Pelo menos, não aquilo que está na mesa de Jesus. Por isso, irmãos, Jesus atrela o perdão aos outros com o perdão do Pai para conosco, porque a ideia não é uma coisa pela outra, mas é a ideia de que quando nós somos visitados por essa experiência do perdão, nós somos extremamente, irmãos, colocados numa situação de estranheza, numa situação de completa estranheza, mas numa situação e num movimento de tanta surpresa, de repetir isso com os outros, porque nós somos envolvidos, irmãos,
por um perdão que nos alcançou sem termos merecido. Isso transforma. E o que Jesus quer dizer lá em Mateus é que, se vocês foram perdoados, vocês que crucificaram Jesus, vocês que nasceram mortos, se vocês que nasceram mortos, em desavença, sem comunhão com Deus, vocês foram ressuscitados, Jesus encontrou vocês, se Jesus deu vida a vocês, ainda estando mortos, vocês também vocês serão capazes de perdoar as ofensas dos outros. Por isso, irmãos, Jesus diz: amem-se uns aos outros. Vocês vão ter que se perdoar como eu perdoei vocês. Sabe, irmãos, nós nunca poderíamos tomar o lugar de Jesus. Eu gosto de pensar que o perdão que Jesus nos dá, nós nunca daremos a ninguém. Por isso, que se Jesus nos perdoou, irmãos, nós somos capazes de perdoar uns aos outros, porque a incapacidade de perdão, Jesus já resolveu. O que era incapaz de ser feito por um ser humano, Jesus fez. O que falta para nós é o que um ser humano pode fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos, perdoar uns aos outros. Perdoar um pai pedófilo, perdoar uma mãe que maltrata os filhos, perdoar uma mãe que abandonou, perdoar pastores abusadores, perdoar amigos caluniadores, perdoar gente que nos faz mal. Sobretudo, irmãos, nas igrejas, perdoar uns aos outros é algo altamente complexo, e eu concordo com os irmãos. Não estou propondo, irmãos, que a gente saia daqui dando pulos de alegria e perdoando uns aos outros, mas eu estou propondo a você veementemente que você deixe que a experiência do perdão que você viveu em Jesus transforme a sua vida de tal maneira que você seja capaz de perdoar os outros, e eu me junto a você nessa jornada. A segunda manifestação, irmãos, é através de uma vida aqui e agora, que oferece esse banquete aos famintos. Deixa eu explicar um pouco melhor para você, lá em 1 João, por favor, primeira carta de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 18, 1 de João, capítulo 3, 16 a 18, olha a definição que o apóstolo João vai dar: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, que nós já vimos aqui, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos meus irmãos, pelos nossos irmãos. Por favor, volta, veja, mais uma vez, o que Jesus fez e o que nós devemos fazer. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e você vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Irmãos, a palavra de João aqui é muito forte. Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E ele usa aqui a ideia de que alguém passando necessidade. E a ideia, irmãos, que eu quero trazer para você nessa noite, para finalizarmos a nossa reflexão, no versículo 17 ele diz: se alguém possui recursos deste mundo, ou seja, você tem recursos, a ideia aqui é de que você pode ajudar uma pessoa. Querido, talvez você não tenha dinheiro para ajudar alguém. A ideia não é simplesmente que você tenha dinheiro para ajudar alguém. A ideia é que você queira se movimentar a ajudar alguém. Porque eu tenho a plena certeza de que há algo que você possui que pode ser bênção na vida de outro. Não necessariamente uma nota de R$100, mas pode ser o seu tempo, mas podem ser as suas orações, mas pode ser a sua palavra,
mas pode ser a sua presença, mas pode ser o seu pastoreio, pode ser o seu pedido de perdão a essa pessoa. E aí, irmão, essa transformação acontece, porque esse banquete está sendo servido a outros, e nisto consiste o amor, irmãos, nisto consiste o amor, em fazer com as pessoas aquilo que Jesus fez conosco, irmãos. Deu aquilo que Ele tinha para dar, Ele deu vida. E num certo sentido, irmãos, nós temos vida para dar, porque nós carregamos Jesus dentro de nós, mas aí, irmãos, nós alimentamos os ranços, nós alimentamos as brigas, as contendas, nós alimentamos as distâncias, nós alimentamos a escuridão, nós alimentamos a frieza, nós alimentamos a segregação, nós alimentamos a xenofobia, nós alimentamos a opressão. Isso não é servir o amor. Queridos, então eu vou encerrar com duas aplicações. Quais as características individuais que mostram que você foi servido do banquete do amor na mesa de Jesus? Você está certo que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você está certo disso? Se você respondeu sim, ok. Se você respondeu não, você não foi servido por Jesus. Você se sente perdoado? Você tem a consciência de que você estava afastado de Deus e por causa de Jesus você foi reconciliado com Deus? Você se sente perdoado? Você tem a consciência de que estava afastado, que você era inimigo de Deus, e em Jesus você pode ser reconciliado ou foi reconciliado? Se você respondeu sim para duas perguntas, ok. Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, você não foi servido na mesa com Jesus. Você vive amedrontado às custas do medo? Ou você vive em liberdade com Jesus? Você vive preso, irmão? Você está preso aqui? Você está caminhando para onde? O seu fim é aqui? Você vive escravizado pelo pecado ou liberto dessas correntes? Se você vive às custas do medo, você não foi servido por Jesus. Mas se você é alguém livre, você foi servido por Jesus. Segunda aplicação, quais as características que coletivamente mostram que você foi servido do banquete do amor de Jesus? Quais as características que coletivamente você perdoa como você foi perdoado por Jesus? Você consegue perdoar as pessoas como você foi perdoado por Jesus, irmão? Sim ou não? Se você consegue, ótimo, você foi servido por Jesus. Mas se você não consegue, irmãos, ou se você não quer perdoar as pessoas, você não foi perdoado por Jesus, e você não experimentou esse perdão e não foi servido por Jesus, da mesa de Jesus. Se você está no processo, tudo bem. Você ama os outros, irmãos, como você foi amado. Você se sacrifica pelos outros da maneira que você foi amado sacrificialmente por Jesus, porque o amor de Jesus é um amor que se sacrificou. Você ama como você foi amado, irmãos. Você ama sua esposa assim? Você ama o seu esposo assim? Você ama o seu irmão, você que é homem, você ama as meninas assim? Você ama as pessoas assim? Ou você objetifica as pessoas? Você crucifica as pessoas? Você consegue amar como Jesus te amou? Se você não consegue amar como Jesus te amou, você tem um problema na mesa de Jesus, ou você não foi servido, ou você se afastou dessa mesa. Que tipo de vida a sua vida produz dos outros? Você passa pelos outros, eles continuam carentes,
Na célula, essa semana, nós falamos: quem é que está na sua volta, em volta de você, que tem uma necessidade, irmãos? Querido, eu não estou falando de você fazer, eu estou falando de alguém que está necessitado, que tem um nome, que tem uma pessoa. Todos temos, tem alguém em volta de você, que precisa de vida na vida dela. Eu não estou falando de você sair por aí pregando, não. Eu estou falando de você sabe que você conhece uma pessoa que você pode ser vida na vida dessa pessoa, mas você não é. E se você não é, irmãos, vida de Jesus na vida de alguém, então você também não sentou-se à mesa e você não foi servido à mesa de Jesus. Se você respondeu, irmãos, sim para tudo, graças a Deus. Se você respondeu não para algumas perguntas, mas você já provou desse banquete, mas se afastou, o banquete está posto para você e eu quero orar com você nessa noite. E se você nunca se sentou à mesa de Jesus, eu sei que essa mensagem vai chegar a pessoas que a gente nem imagina. Mas se você nunca se sentou à mesa de Jesus, se nunca sentiu perdão, você nunca andou realmente livre, você nunca realmente andou, estou voltando para casa, a mesa de Jesus também está igualmente posta para você hoje. Eu quero fazer 2 orações. Primeiro eu quero orar com esses que nunca se sentaram à mesa de Jesus, nunca se sentaram. Quero dizer a você que a mesa está posta e o seu lugar está aqui. Feche os seus olhos aonde você estiver. Repita comigo essa oração. Senhor, hoje eu entendo que era e fui inimigo de Deus. Mas Jesus, eu entendo que pelo teu sangue eu sou salvo. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu te entrego o meu coração, a minha vida e declaro: você, Jesus, é o Senhor da minha vida. Por favor, me alimenta do seu amor. Agora eu entrego a minha vida e o meu coração nas tuas mãos e estendo as minhas para receber do banquete do amor, em nome de Jesus, amém. Me espere um pouco. Se você fez essa oração, eu quero fazer mais uma. Se você, de cabeça baixa ainda, de olhos fechados, eu quero orar com esses que já provaram, mas se afastaram dessa mesa. Ore comigo. Senhor Deus, eu coloco nas tuas mãos estas pessoas. Pai, que maravilha é o nosso lugar na tua mesa. Mas porventura, Deus, talvez nós tenhamos nos afastado, alguém aqui esteja se sentindo, eu tenho a certeza de que se afastou. Mas a tua mesa está aqui posta e o banquete ainda está sendo servido. Há muito amor para ser servido e até servido de novo. Serve na vida dessas pessoas agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sela estas vidas agora, no nome de Jesus. Amém.